Fala galera, vamos dar uma olhada nas últimas notícias do Flamengo aqui, né, sobre o Flamengo. E o Vene Casagrande falou aqui que o Flamengo recebeu uma oferta de 173 milhões pelo Gerson, aí do Zenit da Rússia. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias, bora lá. Vamos falar desse jogo, que eu acho que é um jogo, sim, que é para o torcedor rubro-negro ficar feliz, contente com a atuação do Flamengo, não só por conta da atuação, porque eu acho que o Flamengo, mais um jogo que mostra e confirma a minha teoria, o Flamengo está no caminho certo nessa temporada. Vamos por parte, beleza? Primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo, digamos, me lembrou muito Tite, cara, pragmático demais, jogando muito pelo centro, utilizando pouco as pontas. Então o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, mas mesmo assim comandou a partida. O Arrascaeta apagado, o Cebolinha apagado, e aí veio o segundo tempo. E o Felipe Luiz ele não fez nenhuma alteração na equipe para o segundo tempo. Foram as mesmas peças, só que ele fez alterações táticas. E o Flamengo começou a utilizar mais as pontas. O que aconteceu? O Flamengo, enfim, abriu a porteira, fez 1, 2, 3, 4, 5. Só que o primeiro foi marcado ainda no primeiro tempo, no finalzinho, tá? Pelo Juninho, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. E ele, que comemora de uma maneira inusitada, fazendo um sinal ali, eu até imaginava que fosse um X, não vou negar, todo mundo imaginava isso, mas no intervalo ele explicou para o Sport TV o motivo da comemoração. Na verdade, é um V que ele faz, por causa do nome dele, o sobrenome o Vieira, e também o nome da esposa, que é Vivian, e ele mesmo explicou isso. O V é por causa do meu nome, sobrenome Vieira, e da minha esposa, que se chama Vivian. Então fica aqui esse esclarecimento aos torcedores rubro-negros, que assim como eu, imaginavam que ele fazia um X, mas ele não fazia um X. No segundo tempo, o Flamengo com essa vantagem no placar, voltou muito melhor, sem alteração, como eu havia dito, mas utilizando muito as pontas. E aí, amigo, o Flamengo foi avassalador. Eu quero elogiar novamente a partida do Luiz Araújo, jogando muita bola nesse começo de temporada, deu assistência, fez gol, ajudou no combate, ajudou na recomposição defensiva, tá jogando muita bola o camisa 7. O Arrascaeta, que fez um primeiro tempo apagado, segundo tempo perfeito, inclusive o Arrascaeta é tão gênio, mas tão gênio, que o cara conseguiu fazer um golaço de pênalti, uma cavadinha. E foi o primeiro gol dele com a camisa 10. E nesse jogo, ele também deu uma assistência para o Matheus Gonçalves, que entrou muito bem no segundo tempo, diga-se de passagem, muito bem no jogo. E o Arrascaeta chegou a 90 assistências com a camisa do Flamengo. É um número assustador. Ele vai para a sua 7ª temporada pelo Flamengo, ou seja, em 6 anos, 90 assistências. Isso porque estamos falando de um Arrascaeta que recentemente sofreu muito com problema físico e acabou desfalcando o Flamengo em vários jogos. O Guilherme, da base, entrou muito bem no jogo e ele está justificando porque o Felipe Luiz gosta muito dele. O Alacian entrou bem, fez um gol e foi o quarto gol dele pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Ele é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu acho que é o artilheiro do Flamengo na temporada, inclusive. Então, a garotada dando muito contra o recado. Gostei da movimentação do Alan, volante. Ele deu um susto ali aos 2 do segundo tempo, quando caiu no chão, botando a mão na coxa, mas gostei da movimentação dele, readquirindo confiança. Gostei do Danilo, fez a sua estreia como titular e ficou 90 minutos em campo. E ele falou depois do jogo que é um orgulho enorme poder ser titular. É importante esse tempo de jogo para criar conexões com os companheiros. E ele disse que tem muito trabalho pela frente, mas vai evoluir a parte física cada vez mais. Gostei do Ayrton Lucas também. Gostei do Cleiton, fez uma boa partida, o zagueiro ao lado do Danilo. Daniel Salles fez um bom jogo. E eu falei isso no SBT, vou repetir aqui. O Daniel Salles é um jogador que ele precisa ter visão. Ele joga numa posição que é carente não só no futebol brasileiro, no futebol mundial. Estamos falando de uma posição que o Wesley é tratado como a próxima venda milionária. Varela não deu conta do recado até o momento, inclusive ele foi homenageado, está no Uruguai, para o velório da mãe dele, abraços ao Varela, e o Daniel Salles ele surge aí como uma alternativa na categoria de base, e o Felipe Luiz o conhece bastante. Eu, se eu fosse o Daniel Salles, eu daria a vida, é uma oportunidade de ouro para ele em breve ficar no time principal do Flamengo. Pablo Lúcio entrou muito bem,
Entrou primeiro como meia, depois foi recuado para volante. É o jogador que eu falo para vocês, torcedores de Flamengo. Vocês têm que ficar de olho nesse jogador. É um jogador joia, eu considero joia. De maneira geral, é aquilo que eu venho falando. O Flamengo não importa se é o time titular, se é um time alternativo, se é um time reserva. O time que é comandado pelo Felipe Luiz, ele tem padrão tático. Óbvio que individualmente falando, vai cair um pouco o nível, porque estamos falando de jogadores titulares e reservas. É normal. É normal. Não tem como você manter um time reserva no mesmo nível do time titular. É muito difícil isso. Mas, taticamente falando, o Flamengo é impecável. Faz a mesma coisa como se fosse o time titular. E isso é retrato e é fruto de um grande trabalho do técnico Felipe Luiz. Teve a imagem, depois do 5º gol do Flamengo, do Alan assim, ele batendo palma, a carinha dele todo feliz, orgulhoso do que ele está vendo em campo. Esse é o sentimento atualmente do torcedor rubro-negro. Você, torcedor rubro-negro, você não só pode ficar animado, você deve ficar animado. Eu confesso para vocês que eu não lembro o último começo de temporada que eu fiquei tão animado como eu estou ficando agora. O Flamengo tem um treinador com potencial absurdo, extremamente inteligente, 2 títulos em 18 jogos, agora 19 jogos, assustador isso, extremamente inteligente, conhece o elenco, ele conhece cada detalhe desses jogadores, jogou com esses jogadores e é um elenco absurdo, absurdo, gente. Danilo na reserva, Ayrton Lucas na reserva, Cebolinha reserva, Luiz Araújo reserva. O time do Flamengo é muito bom mesmo. Arrascaeta reserva. Na final da Supercopa do Brasil, Arrascaeta reserva. Então, galera, fica otimista sim, não fica preocupado, porque o Flamengo está no caminho certo. Só uma atualização, o Thiaguinho, que rescindiu com o Flamengo, está muito próximo do CRB, tá? Uma atualização da última informação que eu trouxe aqui. Vamos falar agora do Gerson, porque o jornalista Júlio Miguel Neto noticiou o seguinte: Zenit faz proposta de 28 milhões de euros pelo volante Gerson do Flamengo e da seleção brasileira. Um dos empresários do atleta e outros integrantes do staff do volante confirmam interesse / proposta pelo Coringa. A proposta é avaliada como excelente e não é descartada a saída do meia. Aí ele botou uma declaração aqui, provavelmente de um dos empresários. Abre aspas. Gerson está muito feliz. Defende um clube de coração onde é ídolo e capitão e vive um momento ímpar, mas vale ressaltar que ele é funcionário do clube. Mas, de fato, a proposta é excelente e agrada muito. Gente, 28 milhões de euros hoje dá 173 milhões de reais. É muita grana num jogador de 28 anos. Não acharia um absurdo o Zenit oferecer isso no Gerson, tá? Os caras têm muito dinheiro. Eu, no lugar do Gerson, não iria me esconder na Rússia. O cara é ídolo aqui no Flamengo, capitão, jogando muita bola, seleção brasileira. Eu, no lugar dele, conversaria com o Flamengo por uma renovação de contrato. Eu não iria para a Rússia. Se eu fosse o Flamengo, não venderia. É muito dinheiro. Não venderia. Achar um substituto para o Gerson hoje por 28 milhões de euros é quase impossível. Que chegue jogando, adaptado, capitão, ótima relação com o elenco, com o Felipe Luiz. Eu acho muito difícil encontrar alguém hoje para substituir o Gerson. Eu não venderia. Quero saber vocês. Vocês acham que o Flamengo tem que vender? Não. Hipótese alguma. Gerson é peça importantíssima. Quero a opinião de vocês. Tem gente que vai achar que tem que vender. Eu tenho certeza disso. Estamos, afinal, numa democracia, né? Então, deixa... É isso, galera. Esse foi o vídeo aqui do Vene Casagrande. Créditos na descrição. E chegou aí, né? Provavelmente uma proposta aí pelo Gerson, né? Que não foi oficializada, parece. Que é apenas um boato aí até agora, né? Um sinalzinho de fumaça, mas já fica ligado, né? Caso surgir essa proposta, o Gerson poderá estar saindo do Flamengo. Esse foi o vídeo, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, tamo junto, até a próxima.